Bom, então na última aula eu falei com vocês sobre edema agudo de pulmão, né? Que é quando o pulmão realmente fica edemaciado. E aí não há necessidade de se passar dreno no edema. O edema não precisa passar dreno. O edema, ele sara com diurético. Só que como dói muito, a necessidade às vezes de utilização de opiáceos, né? Opiáceos são remédios fortes para dor, como morfina. Morfina é um tipo de opiáceo. E também digitálicos, que é para melhorar a função cardíaca, para melhorar a circulação, visto que o edema é causado por uma má circulação do coração, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seria o derrame pleural. O derrame pleural, pessoas, é o que a gente vulgarmente chama de água na pleura. Então, a população vulgarmente chama o derrame pleural de água na pleura. A água na pleura, ela desce por gravidade. Então, a gente tem aqui um pulmão. O pulmão, ele é, né, tudo que é preto é ar. E aqui você vê um líquido branco na base do pulmão. Por quê? Porque como a densidade da água, porque isso aqui não é água, né? Eu não sei se eu cheguei a falar essa primeira parte com vocês, falei? Sim, você falou que era Sim. secreção. Isso não é água, né? É uma secreção e daí essa secreção ela pesa e como ela pesa, ela desce para a base dos pulmões. Daí como ela desce para a base dos pulmões, na radiografia ela acaba aparecendo dessa forma. E daí como ela desce para a base dos pulmões, o médico tira um raio-x e através do raio-x ele consegue puncionar aí esse derrame pleural através de uma drenagem torácica, né, de um dreno de tórax, ou através de uma toracocentese, que é a retirada através de uma punção com uma agulha, se for pouco líquido, né? Se o pulmão fazer uma produção contínua dessa secreção, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia, a pneumonia, aí ele tem uma pneumonia, essa pneumonia faz produção contínua de secreção. Aí o paciente vai ficar com dreno até essa secreção, até essa pneumonia ser curada. A partir do momento que essa pneumonia é curada, esse dreno pode ser retirado, porque não vai mais produzir secreção. Agora, se produziu só uma secreção pouca, aí dá para tirar com toracocentese, que é a retirada com essa punção aqui, ó, tá? Não precisa do dreno. Bom, e daí então o derrame pleural, ele pode ser sangue em casos de acidente de carro, então o paciente sofreu um acidente de carro, pode ser sangue, ele pode ser pus, que seria ali um abscesso. Abscesso é igual um furúnculo que eu falei, só que é um processo inflamatório, furúnculo dentro do pulmão. Normalmente dá por causa de uma bactéria. Então, quando uma bactéria entra lá dentro, ela se aloja em algum local ali e forma um empiema, que é pus. E esse empiema aqui, na verdade, a bactéria se aloja no pulmão, forma um abscesso, que é igual eu falei com vocês, parece um furúnculo. E aí, quando esse abscesso estoura lá dentro, sai a pus. E aí a pus escorre aqui para baixo, formando o que a gente chama de empiema. Não, acho que eu cheguei a falar isso também para vocês, não sei se eu falei, né? E aqui para vocês saberem o que que é um abscesso. O abscesso é isso aqui. Então, isso aqui, por exemplo, seria um abscesso, ó. Tá vendo? Um abscesso, normalmente o abscesso ele é contaminado por uma bactéria. Então, a bactéria ela entra em contato com o tecido, no caso seria o pulmão. Então, a bactéria entraria em contato com o pulmão, a bactéria apodreceria, né? Iria apodrecer a pele por dentro, o pulmão por dentro, ia formar a pus ia sair. Na hora que a pus saísse, ela chamaria agora não mais pus, chamaria de empiema, que é o que a gente chama de pus na pleura. Então, pus na pleura é chamado empiema, tá? Pode ser um líquido leitoso. A gente tem um líquido leitoso, por exemplo, não sei se eu cheguei também a mostrar para vocês esse vídeo, que ele mostra uma biópsia pulmonar. Aí ele mostra, vendo, isso aqui
esse líquido leitoso na pleura, tá vendo? Olha. O pulmão, ele é mais vermelhinho, ele tá todo com um ice cream, ele tá todo com um creme branco, olha, tá vendo? Então ele tá com um líquido leitoso nele, olha. Aí vai ser colhida uma biópsia para verificar que líquido leitoso é esse, tá vendo? Então pode ser também, então o derrame pleural pode ser esse líquido leitoso, que a gente não se sabe normalmente por que que é produzido, entendeu? Pode ser por causa de algum fungo, ou algo do sentido, algum tipo de câncer, entendeu? Que a pessoa ou por a pessoa trabalhar em algum local, né, algum pó de minério, a pessoa trabalhar em algum local que faz produzir esse líquido leitoso, tá? Ou um líquido rico em gordura também. Pode ser que o pulmão produza esse líquido rico em gordura, tá? E aí esse espaço, esse líquido normalmente ele é produzido pelas células do pulmão e acaba caindo aqui, ó, na pleura pela densidade, pelo peso dele, tá? E aí a necessidade de se passar um dreno. As causas, como eu falei, pode ser por um trauma, né, ou ruptura de aorta, aí a gente chamaria de hemotórax. Hemo significa sangue, hemotórax significa sangue no tórax, que acumula aqui no mediastino, tá? Então, sangue no tórax. Os sintomas, pessoas, imaginem um monte de água espremendo, né, comprimindo o pulmão. Então, imagine um monte de água comprimindo o órgão. A pessoa não consegue respirar. Então, ela vai ter muita dificuldade respiratória. Além da dor, do peso, né? Porque a água, ela pesa. Então, a pessoa vai se sentir muito cansada, vai sentir dor e não vai conseguir respirar, tá? Então, na radiografia aparece, tá bom? Então, aqui mostra, ó, na radiografia mostra a água no tórax, tá? A retirada pode ser por toracocentese, então existe a toracocentese, existe a drenagem torácica e existe os cuidados da doença de base, ou seja, cuidados da doença que levou esse paciente a produzir esse líquido. Então, cuidar o trauma, se ele caiu de moto, a gente vai ter que cuidar do trauma. Se ele levou uma facada, eu tinha visto aqui, ó, uma figura, ó, dreno de tórax com faca. Eu tinha visto uma figura aqui, ela é um pouco impactante, mas olha só para vocês terem uma ideia, ó. O paciente ele tá com uma faca. Ah, é vídeo. Ai, pera aí. O paciente ele tá com uma faca, tá vendo? E tá com dreno de tórax, ó. Então ele tomou uma facada nas costas e precisa estar com dreno Quando para. que vai ser retirado isso? Oi? Fala. Quando que vai ser retirado? Eles vão fazer um raio-x, né? Vão verificar a possibilidade. Eu acredito que o paciente está entubado, tá vendo? Olha. Eles Ah, fazem um plano cirúrgico primeiro, isso? Isso, vão ter que fazer um plano cirúrgico para ver como é que vai retirar essa faca. Entendeu? A mão dele aqui, ó, tá tudo edemaciado, tá muito edemaciado, dá para ver, tá vendo? Eu acredito que ele está entubado também. E aqui a faca e o dreno. Então vai ter que verificar, né, como é que vai fazer para fazer a retirada. Então, normalmente, né, esses hemotórax, essas coisas assim, vêm com, por exemplo, aí o que eu estava falando aqui com vocês, né? Vai ter que fazer o cuidado da doença de base. Então, por exemplo, se ele tomou uma facada, então vai ter que cuidar da doença e o dreno ele vai permanecer. Então, naquele caso ali, vai ter que tirar a faca, vai ter que fazer cirurgia, se preciso, não uma cirurgia, mas talvez duas cirurgias. Tem que ver que tipo de cirurgia que vai fazer, qual médico que vai fazer a cirurgia, porque se ele chegou no pronto atendimento, o dreno já fez, mas quem que vai fazer a cirurgia? Qual sala do centro cirúrgico vai estar desocupada para se fazer essa cirurgia?
Qual tipo de cirurgia que vai ter que ser feita? Quem que vai ser o cirurgião? Entendeu? Porque colocar a passagem do dreno é uma cirurgia simples, mas para retirar a faca e fazer a cirurgia interna, aí tem que ser um cirurgião mais, né, experiente. Então, vai cuidar do politraumatismo, se foi um trauma, que aquilo ali é um trauma. Se foi um tiro, também o tiro também é um tipo de trauma, é um trauma pérfuro-cortante, pérfuro-perfurante, né? É, então, vai cuidar da questão do trauma, vai cuidar da questão se foi uma doença, uma tuberculose, uma pneumonia, um enfisema, uma DPOC, que tipo de doença que está levando essa produção de líquido. Então, vai cuidar da doença de base, se necessário, uma toracocentese e, se necessário, um dreno de tórax. Tá bom? Agora, falar com vocês um pouco. Então, essa é a toracocentese. Vou passar os vídeos que eu tenho para vocês de toracocentese. Que eu fechei os vídeos. Bom, eu não sei se vocês viram esse vídeo. Vou mostrar para vocês uma cirurgia de tórax, tá? Vocês viram uma cirurgia de dreno? Chegaram a ver o vídeo de cirurgia de dreno? Pessoas, vocês chegaram a ver a cirurgia de dreno? Como que se faz? Não. Tá, então eu vou passar. Tá, vou passar aqui. Esse vídeo ele é sem áudio. Aí, isso aí é típico de um paciente que sofreu um trauma, tomou um tiro, por exemplo, caiu. Ele está com hemotórax, que é sangue no tórax. Aí o médico está fazendo a cirurgia para colocar o dreno. Ó. É porque às vezes a gente não sabe. Vocês vão ver o quanto do tubo que entra dentro do paciente. Às vezes a gente acha que é pouco, mas vocês vão ver o quanto de tubo que entra dentro do paciente. Bom, viram? Bom, o que que acontece, pessoas? Mais para frente eu vou falar com vocês sobre o cuidado com o dreno de tórax. O que acontece é o seguinte, às vezes, sabe aquela parte, essa parte aqui, ó, do dreno, ó, essa parte aqui do dreno,
Então, essa parte aqui do dreno, normalmente ela fica fixada na cama, tá? E às vezes você chega para encaminhar o paciente para o banho, né? Auxiliar ele para ir para o banho, colocar ele na cadeira de banho e encaminhar ele. E aí você pega e puxa ele pela cadeira ou puxa ele pelo braço e esquece isso aqui agarrado na cama. E aí na hora que você puxa, faz um tracionamento do dreno. O dreno vai e esse tubo coletor tá lá. Aí traciona e solta os pontos internos. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso, que é o que a gente chama de tracionar o dreno, tá? Deve causar uma dor no paciente quando isso acontece. Pois é, não, e além de estourar o ponto lá dentro, né? Aí se soltar o ponto lá dentro, o médico vai ter que fazer ponto de novo. Mas isso também não é só perigoso com o dreno, o dreno de tórax. Isso é perigoso com qualquer dreno e também com as sondas vesicais, por exemplo. Né? Você imagina, o paciente está com uma sonda, com balonete, porque é assim, né? A sonda passa e tem um balonete lá dentro. Não sei se vocês lembram, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Sonda vesical. Sonda vesical é a sonda que fica no pênis, na genitália, na vagina. Então, ó, a sonda, ela tem um balonete, tá vendo? Esse balonete, ele fica lá dentro, insuflado dentro da bexiga para não sair, tá vendo? Então, por exemplo, assim, se a pessoa, o enfermeiro, né? O enfermeiro passa a sonda e depois ele vem aqui do ladinho e insufla o balonete. Aí o balonete é insuflado. Aí, vamos dizer que você pega essa sacolinha, né? Normalmente a gente prega essa sacolinha na grade da cama, né? Aí vamos dizer que você esquece, você puxa o paciente para tomar banho e esquece da sacolinha presa na grade da cama. Na hora que você puxa o paciente e esquece da sacolinha, o que que acontece com esse balonete? Você traciona ele para baixo, ó. Tá vendo? Isso dói, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com esses tracionamentos aqui, ó. Normalmente a bolsinha fica pregada aqui, ó. Aí você esquece e traciona a bexiga do paciente lá dentro com esse balonete aqui, tá? Aqui ó, a gente insufla ó, o balonete. Bom, então voltando aqui. Deixa eu ver o que eu estava falando. Bom, vou falar mais com vocês sobre tórax. Tem alguns outros vídeos, deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo aqui, ele é longo. Não vou chegar a mostrar ele para vocês, conforme a capacidade. porque eu vou ter uma aula com vocês falando sobre dreno, tá? E daí quando eu falar sobre dreno, eu converso com vocês sobre o dreno, sobre o que que é o selo d'água. Vocês já devem ter tido aula com o professor Márcio sobre o que que é selo d'água, o que que é o frasco de dreno de tórax, como que faz a troca do selo d'água. Então, quando a gente chegar em dreno, eu volto a falar desse frasco aqui, tá? Aqui, ó, troca de selo d'água, o que que é o dreno de Portovac, dreno de Penrose e a toracocentese. Eu não sei se vocês acho que vocês viram esse vídeo aqui, não foi? Vocês chegaram a ver ele? Sim. Então, que faz a coleta da toracocentese, que é a retirada do Você que líquido. mostrou pra gente, professora. Então, isso aí. Então tá. Então vou dar continuidade falando com vocês o que que é embolia. Pessoas, o que que é embolia pulmonar? Embolia, o que que é êmbolo? Primeiro vamos falar o que que é êmbolo, tá? Êmbolo, ele é um fragmento, êmbolo é ar, êmbolo é algo que vai entupir alguma artéria, alguma veia.
é algo que vai entupir a irrigação de algum órgão. Então, a gente não tem só a embolia pulmonar, mas como a nossa aula é sobre embolia pulmonar, a gente vai falar sobre embolia pulmonar. Então, é quando alguma coisa, o êmbolo ele pode ser ar, pode ser fragmento de tumor, ele pode ser gordura. É quando algo entope aí a irrigação do sangue, tá? A circulação sanguínea em determinada área do pulmão. Dependendo do tipo de embolia, se essa embolia pegar muitas áreas, o paciente ele morre sufocado, tá? Vou começar a dar então exemplos. Esse exemplo aqui, da descrição aqui, é uma embolia por um fragmento de um trombo. Então vamos lá, o que que é um trombo? Vou lá no meu pente. Deixa eu vir aqui. Olha, vou dar um exemplo de um fragmento por um trombo. Então, ó, a gente tem aqui um pezinho, igual eu dei aula para vocês. Vamos dizer que o paciente ele está um paciente acamado, um paciente que deambula muito pouco, e nós temos aqui a irrigação, né, a rede aí venosa dele. E aqui nós temos o que a gente chama de trombose, que são aquelas coisas enegrecidas na perna. Por que a perna da pessoa, com o tempo, pela falta de circulação, começa a ficar escura? Né? Vocês já viram aquelas pessoas idosas, obesas, pelo problema de circulação, começam a ficar escura. Por quê? Porque assim, pessoas, devido às hemácias não subirem e ficarem paradas nessa região aqui da perna, começa a ocorrer deposição de ferro na pele. Vocês sabem que as nossas hemácias são formadas por ferro. E o ferro, ele tem a coloração ferruginosa. E aí, como fica muita deposição de ferro aqui pela falta de circulação e pela trombose, que é coagulação, começa a ter uma hiperpigmentação de ferro na pele. Então, ocorre uma impregnação de ferro na pele. E aí a pele começa a ficar preta, começa a ficar escura, tá? Então, é por isso que fica aí preto. Então, vamos dizer que o paciente tem aqui trombose, que é coágulos aí na parede do vaso. E um belo dia, você vem e faz uma massagem na perna dele. Uma massagem, e aí solta um pedaço desse trombo. A partir do momento que se soltou um pedaço desse trombo, esse trombo não se chama mais trombo. Ele, a partir do momento que ele começa a circular na circulação sanguínea, ele passa a ser chamado de êmbolo, tá? Ele se chamando êmbolo, ele pode parar lá no pulmão, entupindo ali uma determinada área onde ia irrigar os alvéolos e causar o que a gente chama de uma embolia pulmonar. Tá bom? Professor, então a massagem faria mal no caso? Se for um paciente em que não se costuma fazer massagem corriqueiramente, se for um paciente que não toma trombolítico, pode ocorrer o desprendimento de um trombo. Esse trômbulo será chamado de êmbolo, e aí ele ir para o pulmão formar uma embolia. Ah, entendi. Por isso que vocês só vão fazer o que está prescrito. Está prescrito realizar massagem em membros inferiores de seu João? Está prescrito pós-banho realizar movimentos ativos? Aliás, movimentos ativos, ativos ou passivos em seu João? O que é movimentos ativos? Movimentos ativos é colocar seu João para andar no corredor. Movimentos passivos é você fazer os movimentos nas pernas do seu João. Então, está prescrito você fazer movimentos passivos, que é você fazer movimentos de vai e vem com a perna do seu João. Está prescrito você fazer movimentos ativos, que é você colocar seu João para andar no corredor. Está prescrito você fazer massagem nas pernas de seu João. Está prescrito?
Se não estiver prescrito, não faça. Você vai conversar com a sua enfermeira, falar assim: olha só, eu aprendi que a minha escola falou que é bom, depois do banho de leito, sempre fazer massagem no paciente. Eu posso fazer isso? Porque tem o problema de desprendimento de trombo. Você fala assim com ela. Porque tem o problema também de desprendimento de trombo. Eu posso fazer nele? Ele está tomando algum trombolítico? Às vezes pode ser difícil para você conversar sobre isso, mas se você quiser, você anota o que eu estou te falando. Entendeu? Por quê? É assim, porque normalmente os pacientes internados, os pacientes acamados e internados, eles tomam trombolítico. Vocês irão fazer trombolíticos nos pacientes. Vocês irão fazer medicações anticoagulantes nesses pacientes acamados. Normalmente a gente faz esses medicamentos nas regiões subcutâneas desses pacientes, que é nas gordurinhas dos pacientes. Por que eu falo que vocês irão fazer? Porque nos estágios, todos os pacientes, todos os acadêmicos, todos os estudantes, eles fazem. Todos os alunos fazem. Ou na casa de repouso, ou nos hospitais, né? Hospitais estágios fazem. Por quê? Porque é um procedimento simples. Então, normalmente, né, o professor vira e fala assim, ó, vai lá e faz uma subcutânea, vai lá e faz uma subcutânea no paciente. Aí você pergunta, professor, que subcutânea é essa? Aí ele vai falar, é um Clexane. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Tá vendo, ó? É um Clexane. O que é o Clexane? Diminui o risco de uma trombose venosa, tá vendo? E embolia pulmonar. Ou seja, aqui, ó, tratamento de trombose venosa profunda, tá vendo? Ele evita a formação ou presença de um coágulo, com ou sem embolia pulmonar, presença de um coágulo em artéria pulmonar. Entendeu? Então, normalmente ele vai lá e vai falar assim, vai lá, faz um Clexane. Clexane é nome genérico. O que é Clexane? É um anticoagulante. Ele evita a coagulação do sangue em pacientes que não se movimentam. Por quê, pessoas? Quando a gente se movimenta, o sangue circula mais rápido. O sangue circulando mais rápido, ele não deixa formar coágulos. Um paciente que fica muito tempo parado, o sangue não circula e aí forma coágulos, forma trombose. Formando coágulos, pode dar embolia. Então, o que a gente precisa? Precisa fazer medicamentos que são anticoagulantes. Um exemplo é o Clexane. Esses medicamentos, normalmente, eles são subcutâneos. Normalmente, eles são aplicados na gordurinha do paciente. Por que na gordurinha? Porque quando a gente aplica na gordurinha, a gordura, ela é um local de administração em que o medicamento faz efeito durante o dia inteiro. Por exemplo, assim, se eu pegar um medicamento e te injetar na veia, esse medicamento vai fazer efeito na hora. Só que efeito na hora e passa rápido. Efeito rápido e na hora. Se eu fizer um efeito na gordurinha, ele vai fazer um efeito devagar, mas é um efeito prolongado. Então, vai ser um efeito devagar, mas vai fazer efeito o dia inteiro. Entendeu? Então, a gente coloca o anticoagulante na gordurinha do paciente, porque vai ficar fazendo efeito o dia inteiro no paciente, tá? Que normalmente utiliza o Clexane, que é nome, tá, pessoas? O que a gente fala é anticoagulantes e é feito na gordurinha do paciente. Então, normalmente, vocês fazem esse medicamento no estágio. Então, o professor vai virar e falar assim, ó, vai lá e faz um subcutâneo nele. Aí você vai perguntar, professor, que medicamento é esse? Aí ele vai falar, é um anticoagulante. Para que serve? Porque vocês têm que perguntar. Para que serve? Aí ele vai falar, olha, o paciente está acamado,
Como ele não está movimentando, precisa desse medicamento para não formar trombose, não formar coágulos, e esses coágulos não se desprenderem e entupir lá a artéria do pulmão e ele ficar sem respirar. Tá bom? Entenderam, pessoas? Entenderam? Sim. Então, o que que acontece? Normalmente, todos os médicos sabem disso. Todos os médicos sabem que paciente acamado tem que tomar um anticoagulante. Todos os médicos sabem que paciente acamado tem que tomar algum medicamento que não forme coagulação, que deixe o sangue um pouquinho mais fininho, entendeu? E aí, o que que acontece? A embolia, um dos casos de embolia é esse, tá? Um dos casos de embolia é a formação de um coágulo que forma um êmbolo, né, que se desprende. Esse êmbolo vem e forma ali, entope a artéria e oclui a circulação e a pessoa não consegue respirar, porque não tem trocas gasosas, visto que as trocas gasosas é feito pelo sangue. Então, não tem trocas gasosas. Então, o que que é na definição de conceito de livro? Então, é o desprendimento de um trombo que viaja através da circulação, né? E obstrui ali uma artéria pulmonar e a pessoa não consegue respirar. Normalmente dá em pacientes acamados. Pacientes que fizeram cirurgias de grande porte, não conseguem se movimentar, não fizeram atividade, não tomaram um trombolítico, não tomaram um anticoagulante, essas coisas assim, tá? Pacientes que ficaram paraplégicos, tetraplégicos. Então, Eu mais ou já ouvi menos. muitos casos de pessoas que fazem abdominoplastia de ter essa embolia pulmonar Isso aí. na cirurgia. Pois é, por quê? Porque formam coágulos, né? Formam coágulos, esses coágulos se soltam, até porque também ficam muito tempo sem se movimentar, formam coágulos, coágulos se desprendem e aí oclui o pulmão. Só que, pessoas, a gente pode ter embolia, que seria a formação, esse ocluir o pulmão, não só por isso, tá? A gente tem formação de êmbolos por bolhas de ar. O que que é isso? Lembra que vocês foram instruídos, né? O professor deve ter contado para vocês o equipo de soro, né? O que que é o equipo de soro? Isso aqui é um equipo de soro. Ó, esse aqui é o soro, esse aqui é o equipo de soro. O equipo de soro, ele é conectado ao soro e essa pontinha aqui que fica a agulha é onde vai no paciente, né? Na verdade, a gente acopla um outro dispositivo aqui nessa pontinha, né? Ou a gente acopla essa pontinha aqui a um gelco ou a um scalp, né? O que acontece é o seguinte, pessoas, antes da gente colocar isso aqui no paciente, a gente precisa preencher isso aqui com líquido. A gente precisa preencher isso aqui com soro. Então, como que a gente prepara? A gente conecta esse equipo aqui, né? Conecta o scalp, se a gente for utilizar o scalp aqui, e se for o gelco, não precisa, tá? E aí preenche todo esse equipo com o soro e vai infundir no paciente. Pessoas, se a gente esquecer de preencher esse equipo aqui com o soro, na hora que a gente for colocar no paciente, todo esse ar aqui, ele vai entrar na corrente sanguínea. Pessoas, imagine, ó, ar na corrente sanguínea. É porque eu não sei se tem foto que mostra aqui, mas vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Imagine ar na corrente sanguínea. Isso aqui é um êmbolo, pessoas. Isso aqui virou um êmbolo. Isso aqui no pulmão, ele vai entupir. Ele vai
ele vai impedir a passagem do sangue. Agora, isso aqui é um ar. Isso aqui são bolhas de ar. Vocês imaginam? Cadê minha figura? Vocês imaginam isso tudo aqui de ar entrando, por exemplo, no paciente, né? Não faço ideia de como que seria, né? Ou um pouco que seja, né? Já pensou esse equipo aqui cheio daquelas bolinhas de ar? Então não pode, tá? Para a gente colocar o soro no paciente, a gente tem que preencher o equipo. Então, isso aí faz parte de administração de medicamento. É muito importante a gente fazer essas aulas, né, na prática. Vocês saberem que tem que preencher todo o equipo do soro antes de administrar a medicação, para que não entre ar no equipo. Então, não pode ter ar no equipo. Se vocês observarem que tem ar no equipo, vocês irão desconectar, tirar o ar do equipo e conectar de novo no paciente. Tá? Vou mostrar aqui paciente com soro para vocês verem. Pessoas, a partir de semana que vem, eu começo mais cedo com vocês, tá? É que minha amiga vai arrumar um outro meio de transporte, tá bom? Aí eu começo mais cedo para vocês, porque a nossa aula é muito importante e só uma horinha fica muito ruim, tá bom? Então, a partir de semana que vem, a gente começa até um pouquinho mais cedo. Aqui para vocês terem uma ideia, ó. Vendo? Aqui está o soro, a gente preenche tudinho e coloca no paciente. Caso aqui esteja com bolha de ar, você vai desconectar, tirar a bolha de ar, preenchendo aqui e conecte novamente. Tá bom? Então, é assim que funciona. O que acontece na hora que acabar? Acho que todo mundo aqui já recebeu o soro. E aí a enfermeira fala assim, ó. Olha só, na hora que estiver quase acabando, você me chama, tá? Então, na hora que estiver quase acabando, você me chama que eu venho aqui desligar o soro para você, que é elevar a roldaninha, né? Alguns pacientes mais para frente vê que está acabando, eleva a roldaninha e já vai lá conversar com ela, olha, acabou, né? Outros, né, chama ela e ela que eleva a roldaninha, né? A roldanazinha que tem lá em cima de elevar para fechar, essa roldanazinha aqui, ó, que fecha. Como que a gente fecha o soro? A gente eleva a roldana, tá? Então, tem uns pacientes mais para frente que fecha a roldana, né? E chama a enfermeira. Tem outros que chamam a enfermeira vem, fecha a roldana e tira o soro, tá? Ou troca o soro, né? Vai depender da prescrição médica. Por que ela faz isso? Porque não pode, pessoas, entrar ar. O que acontece? Não pode secar o soro e o ar entrar lá dentro, entendeu? Não pode, é perigoso. Ela corre o risco de entrar ar dentro da corrente sanguínea, tá? Então, uma das formas de embolia seria bolhas de ar. Bolhas de ar na seringa, né? Preparação de medicação com bolha de ar. Ó, bolha de ar na seringa. Ó, tá vendo? O que que a gente faz? A gente bate, ó, tá vendo? A gente bate. Por que que a gente bate? Para a bolha de ar subir. Na hora que a bolinha de ar sobe, a gente empurra o êmbolo para cima. Êmbolo é essa partezinha preta aqui, ó. E daí a gente empurra o êmbolo para cima e a bolinha sai. Mas isso tudo muito sutilmente. O que que é sutilmente? Devagar. Por quê? Porque se você fazer tudo muito rápido, esguicha a ar para tudo quanto é lado. Esguicha medicação para tudo quanto é lado. Entendeu? Então, a gente faz tudo, mas tudo muito sutilmente. Por isso a importância das nossas práticas. Entendeu? Quer ver? Aqui não estou vendo. Mas normalmente é assim, tá vendo? A gente eleva para cima, dá uns tapinhas,
Aí a bolinha sobe e a gente empurra com o êmbolo para cima para a medicação. Com muita sutileza, porque, como eu falei, senão existe a medicação para tudo quanto é lado, tá bom? Outro problema seria bolhas de ar, né, tanto no equipo quanto na seringa. Gotas de gordura. Então, pessoas, às vezes pode ter gotas de gordura, do próprio paciente. Então, pacientes muito obesos, né? Pacientes obesos que ficam lá deitados. Belo dia, o paciente vai tentar fazer uma atividade física, correr. Tá, 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 tá. Solta ali uma placa de gordura, que a gente chama de ateroma, também pode ocorrer, tá? Mas essas gotas de gordura pode ser um mecanismo nosso um pouco perigoso. Vou mostrar para vocês um frasco de soro de glicerina. Frasco de soro de glicerina. Só para vocês terem uma ideia. E frasco de soro, frasco de soro de glicerina, pessoas. Olha só, vê se vocês têm diferença. Isso é um frasco de soro de glicerina e um soro glicosado. Auxiliar de enfermagem no Ceará, ela trocou soro de glicerina por soro numa idosa. Olha a diferença entre um soro de glicerina e um soro fisiológico. Olha a diferença, pessoas. Vocês estão vendo muita diferença? A diferença é que um na veia mata e o outro não mata. Mata, pessoas. Estão vindo? Tá vendo? Há 13 anos eu pego a embalagem no mesmo local e no dia estou trocado. Tá vendo? Culminou na morte de Maria Carmélia. Tá vendo? O que aconteceu foi uma fatalidade, ela afirma. Laura morta durante 2 semanas. Deixa eu ver o que aconteceu. Vai estar aqui, embolia pulmonar. Quer ver? Auxiliares. Eu vi isso agora, tá, pessoas? Desculpa estar atrapalhando aí rapidinho. Deixa eu só ver qual foi o laudo. Ai. Não tem o laudo, mas ela morreu, pessoas, com certeza por embolia pulmonar, tá bom? Sufocamento respiratório e embolia pulmonar. Não tem outra. Pessoas, a moça trocou o frasco de glicerina pelo frasco de soro, tá bom? O que acontece, pessoas? Uma mata, a outra não. Gordura, óleo. Isso também já foi caso de, não é só isso, o adolescente aqui, suspeita de injetar glicerina em vez de soro, porque os frascos são semelhantes demais. Isso aconteceu não só com essa moça, aconteceu também com uma adolescente. Se eu for procurar aqui, vai ter um monte. Deixa eu só procurar aqui. Troca de soro por glicerina. Aqui, morte da menina que recebeu vaselina na veia. Tá vendo, pessoas? Quando eu falo, negócio é... Ai, como é que eu faço para tirar essa... Ai, apareceu esse negócio aqui. Bom, então, tá vendo? A menina auxiliar por suspeita de matar a menina de 8 anos. Tá vendo, Auxiliar de enfermagem suspeita de injetar vaselina em vez de soro na menina de 12 anos, né? Contou fantástico detalhes. Auxiliar falou diante das câmeras. Ai, pessoas. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui deixa eu só ver aqui qual foi o laudo. Aqui, tá vendo? A vaselina que a auxiliar pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causou embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais.
A auxiliar diz que nunca tinha visto vaselina naquele recipiente. Durante todo o tempo que trabalhei lá, eu só tinha visto soro naquela garrafa. Pessoas, isso é perigoso demais, demais, demais da conta. Bom, vocês estão entendendo? É que está dando 8,57. Vocês estão entendendo essas gotas de gordura, pessoas? Olha só, o que que a gente faz no trabalho normalmente? Normalmente, às vezes, quem trabalha com medicação, normalmente pega tudo, eh, pega na farmácia tudo que vai ser usado no dia, entendeu? E põe tudo num recipiente bem grande assim. Então, o que que vai ser usado no dia? Ah, vai ser usado glicerina, vai ser usado soro, vai ser usado tanto. E põe tudo numa caixona assim. E deixa ali que a pessoa responsável por cada quarto vai preparando a sua medicação ali nas suas bandejinhas, né? Para os leitos que ela é responsável. Vamos dizer que eu sou responsável por 5 leitos. Eu sou responsável por 5 pacientes. Então, eu vou sendo responsável e vou anotando e botando nas minhas coisinhas ali para dar os medicamentos para os meus pacientes, né? E aí, pessoas, o que a moça alegou é que esses 2 frascos estavam juntos, né, da caixa ou algo do sentido. Aí ela pegou e botou a glicerina no lugar do soro. Pessoas, tem que ler, tá? É muito importante vocês lerem o rótulo para que isso não aconteça, tá? Nossa Senhora, é muito importante. E aí, o que que ela pegou e fez? Ela pegou, colocou a glicerina. O que que é glicerina? Glicerina, pessoal, serve para fazer lavagem anal. Glicerina serve para amolecer fezes. Esse tubo aqui, ele é assim para fazer fletenema. Vou mostrar para vocês, ó, fazer enema. Ó, enema. Ou não é vídeos não, é imagens. Serve para fazer enema, ó, enema, deixa eu ver, enema de soro, enema tipo soro. Deixa eu botar aqui. Porque fica pendurado, ó, assim, ó. Vendo? Enema tipo soro, ó, tá vendo? Enema que fica pendurado. É para fazer enema que fica pendurado. Por que que eu falo enema, tá vendo, ó, que fica pendurado, ó? Clisterol. Clíster. Pode ser chamado de clíster, fletenema, enema. Esse que fica pendurado, normalmente ele é chamado de clíster. Também pode ser chamado de enema, fletenema, tá vendo? Ó, fletenema. Ó, tá vendo? Ó? Fica pendurado, entra lá no ânus do paciente, essa quantidade todinha de glicerina entra lá dentro, fica ali dentro do paciente, no ânus do paciente durante um tempo, para poder amolecer. Esse aqui é um boneco. Para A poder. cara dela é melhor. Mas é assim a cara que vocês vão fazer, tá? Porque tem paciente que, tipo assim, ele cospe pelo ânus, aí vocês saem toda cagada de lá. Nossa, Deus me livre. Então tem que usar touca, tem que usar óculos, tem que usar máscara, tem que usar avental. Avental, como é que fala? Avental descartável, tá? Tem que usar tudo, porque tem paciente que. Aí, se alguém perguntar assim, fala assim: nossa, mas por que que você tá assim, igual uma nave espacial? De touca, luva, máscara, óculos e avental descartável, só para fazer um fletenema. Aí você fala assim: ah, é? Por quê? Por quê? Porque tem paciente que na hora que você vai segurar as fezes desse jeito aqui, as fezes espirra assim, ó, para tudo quanto é lado, você sai toda cagada. Então, eu já aviso logo, né, que você já vai toda capotadinha. Você vai igual essa colega aqui, ó. Ela é gordinha, mas ela tá trabalhando certinho, tá? Tem que ir assim, ó, avental, luva, máscara e óculos. Faltou o óculos, senão as fezes pingam nos olhos, tá bom? Porque a gente tenta segurar. A gente tenta segurar, mas tem hora que não dá para segurar, tá? Espirra para tudo quanto é lado. Bom, enfim. Eu sei porque eu já fui para casa com cocô espirrando nas calças.
Nossa, É verdade. E na época não tinha carro, era de ônibus. Bom, meu Deus. Isso motiva muito. Ficava no hospital, que era melhor. Eu ia a pé. pois é, por isso que é bom usar o avental. Pessoal, vocês vão ter aula de quem agora? Raquel. Pois é, eu acho que a Raquel colocou a aula, né, no portal. Não deixe de assistir a aula dela. Outra, aí voltando, pessoas. Então, o que que acontece? Vou só fechar aqui, mas não deixe, pessoas. Coloca aí uma observação para mim, falar do perigo do óleo da ampola. Coloca aí essa observação para mim. Falar sobre o perigo do óleo da ampola. Pessoas, não se preocupem, porque todas essas práticas, né, a escola tem responsabilidade da gente ver isso, tá? Então, isso tudo eu tenho ciência de que a gente tem que ver isso, tá? Então, pode ter certeza que tem um checklist que eu tenho que fazer com vocês. Então, eu dreno, tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente tem um checklist a se cumprir, tá? Então, não se preocupa, não. Professora, repete para mim, é o movimento passivo e o outro é movimento o quê? Ativo. Ah, tá. Valeu, obrigada. Movimento ativo é você colocar o paciente para andar no corredor, ou ele mesmo fazer os movimentos, entendeu? Levanta o braço, levanta as pernas. E movimentos passivos é você movimentar ele. Eu botei. É porque eu tinha perdido o nome, eu não estava lembrando, entendeu? Tá. Anota também aí você anota aí que da próxima, Já botei. isso, para nossa próxima aula, cuidado com a ampola oleosa. Botei aqui já. Tá. Então, terminando aqui, então para vocês terem uma ideia, esse soro seria para colocar na região anal e esperar o paciente, né, defecar. Ele fica ali por o máximo de tempo que o paciente conseguir ficar com esse líquido no ânus, para ele conseguir amolecer as fezes, porque normalmente o paciente está com fezes muito endurecidas, a gente vai falar sobre esse assunto. E aí a pessoa troca e coloca isso na veia do paciente, tá? É uma falta de atenção enorme, mas se você pegar num pronto-socorro, por exemplo, em que você nem consegue ler o rótulo, por exemplo, só pega de olho, sem olhar, você só pega e coloca, isso pode vir a acontecer, tá, pessoas? Então a gente tem que ter muita atenção, tem que ler rótulo, tem que identificar rótulo. E a gente sabe o que que é glicerina, o que que é o nome glicerina, e a gente sabe o que que é o nome soro fisiológico. Então não esqueçam, né, ficar atentos aí, ó, glicerina, o nome ele é bem legível, e o que que é rótulo de soro, tá? A glicerina, ela vem com essa cor marronzinha de cocô, né? E o soro ele vem com uma cor amarelinha. Soro fisiológico. Cadê? Soro fisiológico 0,9. Aqui, ó. E o soro, ele vem com essa cor amarelinha, então não tem como errar, tá? O soro vem com a cor amarelinha e a glicerina vem com a cor de cocôzinho, tá? Então, ó, glicerina, frasco. Tá bom? Cadê o frasco? Professora, deixa eu te Mas tem que perguntar ler, uma pessoas, não coisa. deixem de ler, tá? Não deixe de ler o frasco.